Ele tinha tudo, exceção feita ao som de um nome que pudesse sobreviver a ele. Nos relatórios, nas salas de reunião e nas placas com o seu sobrenome, Harry Lewis era a resposta para quem perguntava o que o sucesso parecia ser. Mas dentro das paredes envidraçadas da sua vida, um silêncio fundo crescia. Ninguém a quem passar o próprio legado. Aos 42 anos, depois de casamentos que terminavam em cláusulas e laços que sempre pareciam selados por interesses, Henry decidiu que, se o destino lhe negava um herdeiro natural, faria um acordo que lhe desse controle absoluto. Um filho nascido segundo suas condições, sem surpresas, sem amarras emocionais que pudessem desestruturar seus planos. A oferta foi estranha, direta, fria como o metal de suas canetas de assinatura. Ele procurou especialistas legais, consultou bioeticistas, organizou contratos que pareciam mais projetos empresariais do que acordos humanos. Foi Stephanie, sua assistente de longa data, quem encontrou o caminho prático. Uma lista de contatos, uma conversa discreta em uma tarde chuvosa com uma organização que atendia mulheres em situação de rua. Não era uma coisa que se fizesse à luz do dia. Harry gostava de controlar as variáveis. Escolher quem carregaria sua linha de sangue virou um cálculo como outro qualquer. Havia um orçamento, cláusulas, diretrizes. Havia também, para sua mente factual, garantias de que não haveria interferência emocional. Na geografia oposta daquela mesa de negociações estava Lila Parker, 28 anos, artista de mão inquieta, hábito de desenhar o que via para não perder o sentido das coisas. Seus cadernos de desenho eram a extensão de sua voz, páginas cheias de traços que tentavam recuperar a cidade, onde ninguém parecia notar quando ela deixava de existir. Rua, abrigos, cafés onde o expresso era luxo. A linha que separava a invisibilidade de humilhação era tênue. Lila aceitou viver na rua por um tempo porque assim podia sustentar um sonho mínimo, um lugar onde pudesse desenhar sem que alguém lhe dissesse que aquilo era supérfluo. Quando a oferta chegou, uma proposta em troca de segurança, teto, cuidados médicos e uma quantia que mudaria a sua vida imediata, ela sentiu a pontada ambivalente de indignidade e alívio. Preferiu, nas suas próprias palavras, negociar o corpo para salvar o resto de si. O encontro aconteceu numa manhã cinzenta, com o prédio da empresa de Henry refletindo a lua que ainda teimava em sumir. Lila estava numa fila para um café quando Stephanie se aproximou, com a discrição que o cargo exigia. Ela ofereceu um envelope e um número de telefone, um convite para uma conversa que, segundo Stephanie, seria apenas para entender opções. Para Lila foi mais uma chance. Dinheiro duraria o suficiente para uma mudança, para retomar a prática de desenhar, para alugar um pequeno estúdio onde as linhas não seriam interrompidas pelo frio. Ela ouviu a proposta, ouviu aquela palavra que cheirava a transação. Contrato. Lembrava-se de quantos contratos já vira assinados por outros, promessas que sempre favoreciam o lado mais forte. Ainda assim, quando Henry a recebeu pela primeira vez na sala envidraçada de seu escritório, sua postura foi surpreendentemente impessoal. Um homem que decidira tudo com antecedência, que falava em condições e em prazos como se tratasse de um empreendimento. Havia termos que exigiam clareza, disse Henry, com a voz curta, como quem conferia números em uma planilha. Cobertura médica integral, um período de moradia até o parto, compensação financeira. Depois do nascimento, os direitos parentais serão transferidos conforme as cláusulas que ambos assinarmos. Lila olhou para ele, não como o homem no contrato, mas como outra pessoa finalmente capaz de direcionar seu rastro de desconfiança. E se eu mudar de ideia depois? Perguntou, com a voz que era, por baixo, resistência. Havia advogados à mesa. Havia também uma assistente social que explicou de forma clara os direitos que Lila manteria e as implicações daquele acordo. Não era propriamente um processo de compra. Havia orientações legais, um tempo de reflexão, avaliações médicas e a garantia, pessoalmente oferecida por Henry, de que ela teria moradia e assistência enquanto escolhesse assim. A escolha de Lila foi marcada por uma violência silenciosa. A fome e o frio não eram argumentos românticos, eram força coercitiva que se fazia presente em cada decisão. Mas ela insistiu em manter sua agência. Leu cláusula por cláusula, fez perguntas, exigiu que o advogado explicasse em linguagem simples o que significava abrir mão de qualquer alegação futura. Assinou no lugar marcado, com a caneta que Henry ofereceu.
as pontas dos dedos tingidas de grafite pela pressa de uma vida que precisava existir além das ruas. Naquele ponto, a história tinha um corte duro entre duas paisagens, a mesa de negociações e a calçada onde Lila deixara um pedaço de si. O contrato, dobrado e guardado em uma pasta, surgiu como um tema palpável, papel que simbolizava uma promessa e, ao mesmo tempo, uma prisão. Foi a primeira cena que definiu a tensão moral da história. Uma transação que, embora formalizada em termos legais e com assistência social para garantir entendimento, também desnudava a desigualdade de escolhas. Se essa história está prendendo você, deixe nos comentários a cidade de onde assiste. Quero ver de onde vêm as pessoas que testemunham essa conversa. Sugeriu a voz narrativa como um fio de proximidade, um convite mínimo à audiência, antes que a história prosseguisse para dentro da vida dos dois protagonistas. Quando Lila entrou na mansão pela primeira vez, o contraste a golpeou com força que não era só estética. O hall era um espaço amplo, com luz que vinha de janelas altas. Havia quadros caros e móveis que pareciam feitos para serem admirados, não tocados. Henry orientou para um apartamento no corpo secundário da casa, menos vultoso, mais confortável e estranhamente vazio. Stephanie organizou tudo com a eficiência de quem já sabia que o inesperado habitava as rotinas futuras. Médicos referenciados, enfermeira para consultas e um quarto preparado para que Lila pudesse repousar. Era um teto que vinha com todas as condições. Era também um mundo que poderia engolir as coisas pequenas que Lila trouxe consigo. O sketchbook, 2 lápis surrados, uma caixa de aquarelas. Esses objetos, mais do que qualquer garantia financeira, selaram uma continuidade de sua existência. As primeiras semanas foram uma montagem de praticidade. Consultas marcadas, exames, presença constante de profissionais que monitoravam a gestação. Lila sentia a gravidez de modo que não sabia nomear direito. Havia dias em que essa vida que se formava dentro dela parecia um segredo íntimo, e dias em que era apenas mais uma obrigação prevista por cláusula. Henry aparecia de forma calculada, mandava flores, discretas, sem extravagância, e deixava livros no corredor sobre temas que julgava úteis: paternidade, alimentação, rotinas para recém-nascidos. Havia gestos pequenos, como perguntar se ela tinha tudo o que precisava. Perguntas feitas com o mesmo tom seco das decisões empresariais, porém com uma reverberação nova que Lila não soube imediatamente rotular. No seu sketchbook, Lila começou a desenhar a mansão. Não a riqueza, nem o luxo em si, mas os vazios, o eco do hall, as cortinas que não se mexiam, as sombras que se acumulavam ao entardecer. Desenhava também os detalhes que a cidade lhe roubara quando viveu na rua, a forma de uma janela molhada pela chuva, a textura de um banco de praça. Esses objetos, mais do que qualquer garantia financeira, selaram uma continuidade de sua existência. Quando Henry os encontrou por acaso, um caderno esquecido na sala de visitas, aberto numa página onde uma mão desenhada segurava uma caneca, ficou surpreso. Não por malícia, mas porque o traço de Lila mostrou algo que ele jamais compraria: a presença íntima do humano no mundo material que ele dominava. "Você desenha muito", disse Henry naquela noite, depois de um jantar simples que Stephanie organizara para facilitar uma conversa. Era só isso, uma observação curta, sem a intenção de elogio, mas para Lila significou um reconhecimento que ninguém havia dado até então. "Desenhar é como respirar", respondeu ela, com uma honestidade quase infantil. "Quando eu paro, sinto falta do que não sei dizer." A aproximação se fez por pequenos gestos e silêncios. Henry, acostumado a tratar tudo como uma equação de risco, começou a notar batimentos que não constavam nos relatórios, a respiração apressada de Lila quando havia ruído de chuva, a maneira como ela acariciava o próprio ventre sem abstração técnica. Para ele, a batida do monitor cardíaco fetal era no início apenas mais um dado. Isso mudou quando, numa consulta de rotina, o som do coração do bebê entrou numa sala com o peso de uma realidade inevitável, um ponto rítmico que interrompeu a linha reta de sua planilha emocional. A equipe médica era direta e eficiente. Stephanie estava sempre presente, não como uma espia, mas como alguém que administra logística e, quando necessário, oferece um ombro que não tem intenção de julgar. Os enfermeiros tratavam Lila com respeito. Um assistente social continuava a verificar se a escolha dela estaria sendo feita com clareza de informação. A ética, na prática, estava ali, certeza de que havia consentimento e assistência. Mas a ética não apaga o que a vulnerabilidade provoca.
Lila aceitava o acordo com olhos que guardavam um incêndio de medo e esperança. Entre as paredes quentes da mansão e o frio das noites anteriores, Lila crescia em duas linhas, a da vida que se formava dentro dela e a da distância que supostamente deveria ser mantida entre mãe e futuro pai. Henry tentou manter essa divisão. Entrava e saía com passos curtos, delegava, comandava. Porém havia cenas em que o controle escorregava. Certa tarde, ao encontrar um desenho seu, preso por acaso no varal da lavanderia, Henry viu o traço de um bebê que parecia nascer de rabiscos de luz. Por trás do traço havia a humanidade, e isso atingiu com força que ele não esperava. Ficou parado por alguns longos minutos, contemplando a maneira como Lila registrava o mundo. Não era apenas a beleza do desenho, era o fato de que alguém que ele havia contratado tivesse um universo interior intacto. Em qualquer história que envolva papéis assinados e cláusulas, o papel permanece como um objeto simbólico. Para Lila, o contrato era uma folha que garantia calor, comida e um teto. Para Henry, era uma ferramenta que permitia a concretização de um projeto pessoal sem surpresas. Mas os papéis, quando manipularam vidas humanas, nunca permanecem neutros. Numa noite qualquer, Lila, sentada à beira da janela do seu quarto na mansão, abriu o sketchbook e desenhou uma folha de papel partida ao meio. Era uma imagem que parecia prever algo que mesmo ela não sabia formular. O contrato que devia amarrar o futuro parecia no desenho pronto para se desfazer. As semanas se transformaram em meses com uma cadência que os dois aprendiam a aceitar. Lila passou a conhecer o nome dos jardineiros, a perceber o ritmo dos sinos na vizinhança. Henry começou a trocar números curtos por mensagens mais longas. Por vezes mandava um recado perguntando se ela tinha dormido bem ou se precisava de algo. Essas mensagens sempre vinham com a mesma economia de palavras, um hábito cultivado para reduzir exposição e complicações. Ainda assim, as palavras pequenas começaram a abrir frestas em muros aparentemente impenetráveis. Houve um episódio que tornou a tensão entre obrigação e afeto impossível de ignorar. Stephanie marcou um fim de tarde para uma conversa que deveria ser marcadamente neutra. Revisão dos termos, verificação das condições e uma nova avaliação da saúde de Lila. O escritório de Stephanie, com estantes cheias de papéis e uma caneca que dizia "faça o que precisa ser feito", foi o cenário. A conversa, no entanto, derivou para algo menos protocolar. Lila falou sobre a mãe que havia perdido aos 19, sobre o medo de repetir padrões e sobre o pequeno estúdio que sonhava ter. Stephanie ouviu com atenção e fez perguntas que não eram da competência estrita de uma assistente. "O que você quer para além do dinheiro, Lila?" E a pergunta, lançada assim, abriu espaço para palavras que Lila frequentemente calava. "Quero um lugar onde possa olhar para meus desenhos e não precisar justificá-los", respondeu ela. "Quero que meus filhos conheçam esse lugar. Quero que, não sei, eles tenham algo que eu não tive." Henry, que estava do outro lado da parede organizando uma reunião para a semana seguinte, não sabia que a pergunta havia sido feita. Mas quando a noite chegou e ele entrou no quarto de Lila para levar um cobertor extra, encontrou o sketchbook aberto numa página onde um bebê, de traço infantil, tinha mãos que seguravam o mundo inteiro. Ele fechou o caderno com os dedos, quase sem querer. Havia naquele gesto automático uma reverência que surpreendeu até a si mesmo. Apesar de tudo, os mecanismos legais continuavam presentes. Havia cláusulas de confidencialidade, estipulações sobre divulgação e um adendo que descrevia o procedimento a ser seguido após o parto. Esses detalhes funcionavam para manter distância. O contrato não era apenas uma promessa, era também um mapa para evitar complicações. Mas o mapa, por vezes, apontava para um lugar que ninguém queria visitar. E então o surgimento de um evento inesperado aconteceu quando menos se esperava. Na manhã marcada para outra som de rotina, aquele exame que para Henry era mais um ponto num calendário, Stephanie o acompanhou. Não por curiosidade mórbida, mas porque sentira que o momento exigia a presença. Henry entrou na sala com a compostura habitual, terno escuro, olhar calculista. Lila ficou deitada na maca com seu sketchbook aberto ao lado, as mãos cruzadas sobre a barriga como se tentasse segurar tudo o que havia crescido ali. O técnico regulou os aparelhos. Um monitor prateado começou a respirar imagens e sons, e o silêncio ocupou a sala como uma expectativa. Num primeiro instante, o monitor mostrou formas indistintas, sombras que especialistas transformam em promessas. O técnico comentou casualmente sobre medidas e posição. Henry observava,
fazendo perguntas mecânicas sobre o tamanho e a saúde. Lila, que tinha aprendido a traduzir ansiedade em desenho, fechou os olhos e deixou a respiração guiar as expectativas. Tudo parecia seguir o plano, até que o técnico franziu o senho, não por incompetência, mas por surpresa. Normalmente vejo um ponto, disse ele, com a calma de quem precisa explicar algo difícil com um mínimo de drama. Mas aqui... E então as imagens se delinearam de um modo que não estava previsto nos cálculos do homem que havia contratado aquela gravidez para ser um processo previsível. Eram 2 corações, durante o mesmo batimento. 2 pequenos pontos pulsando no mesmo compasso. 2 pontos que faziam a sala inteira se inclinar para frente sem aviso. Aquele momento foi um deslocamento. O som dos 2 batimentos, que se sobreponiam mas não se anulavam, parecia ocupar um espaço físico dentro do peito de Henry. Ele, que viera para um ultrassom esperando uma confirmação técnica, se viu tocado por uma surpresa que não havia previsto. O projeto, pensado para nascer com números e assinaturas, abrira uma fenda chamada imprevisibilidade. Lila, com as mãos tremendo, ouviu um choro que não vinha do aparelho, mas de algo antigo guardado nas costas de sua garganta. O reconhecimento de que carregava não uma, mas 2 vidas. As reações foram distintas e ao mesmo tempo iguais, vertiginosas. O técnico completou o exame com profissionalidade, anotou detalhes, sorriu um pouco triste e explicou o que a nova realidade implicava em termos práticos: acompanhamento mais frequente, riscos distintos e tudo mais que as estatísticas poderiam oferecer. Mas enquanto ele tremitia relatórios e observações técnicas, o que ficou ecoando na sala foi o som dos 2 batimentos, 2 histórias começando a se escrever onde Henry havia planejado apenas uma. Henry saiu daquela sala com uma sensação nova que não tinha nome. No carro, as mãos que sempre seguravam o volante com decisão ficaram moles por um instante. O contrato ainda estava em sua pasta, dobrado e impecável. As cláusulas, contudo, pareciam perder a rigidez diante da visão de 2 pequenas vidas que ninguém consultara ao assinar papéis. Lila, por sua vez, saiu com os olhos inchados de lágrimas que não sabiam se eram de medo ou de um carinho que nascia inesperado. Ela imaginou o que seria desenhar 2 crianças de uma vez, brincar com 2 pequenas mãos que poderiam criar mundos futuros. E, por entre esses pensamentos, uma pergunta que ninguém ali poderia responder com certeza foi plantada: como a vida que se faz sempre insistirá em desafiar os controles que os adultos pensam ter? A casa, quando voltaram para ela, pareceu menor diante da notícia. As sombras das cortinas pareciam fazer perguntas que antes eram apenas ruído. O contrato ainda repousava em uma gaveta do escritório de Henry, inacessível ao olho público, poderoso em sua presença. Stephanie fechou a porta do escritório devagar, e por trás do silêncio todos entenderam que algo fundamental mudara. O que havia começado como um arranjo calculado tomava outra direção, e mesmo sabendo que o acordo permanecia válido, a descoberta de 2 corações daquele tamanho transformava as equações em algo emocionalmente novo, uma variável não prevista. A sensação de choque não era apenas de surpresa, era sobretudo um deslocamento de planos. Henry se viu diante de uma equação emocional que suas fórmulas não resolviam. Ele poderia, claro, aplicar os termos do contrato como estavam escritos, a transferência de direitos e responsabilidades tal como pactuado. Mas dali para frente, a ideia de simplesmente cumprir cláusulas quando 2 pequenos seres batiam tão alto dentro do ventre de Lila parecia uma brutalidade que, por mais que ele tentasse racionalizar, não combinava com o som dos batimentos que ouvira. E foi nesse espaço entre o contrato e o som dos 2 corações que a história escolheu interromper sua respiração por um momento. Deixando as mãos de Henry inquietas no volante, o sketchbook fechado e quente no banco traseiro do carro, e Lila com os olhos perdidos numa pergunta que ainda não tinha resposta. O carro deslizou pela avenida com a mesma precisão com que Henry tomava decisões. Linhas retas, poucos desvios, destino traçado. Ainda assim, cada semáforo parecia um episódio de hesitação, e quando a mansão veio à vista, enorme, impessoal, perfeitamente alinhada com o céu, Henry sentiu pela primeira vez uma fissura na arquitetura de sua segurança. Não era uma dúvida jurídica, era uma sensação velha e confusa que vinha antes de qualquer lógica, a ideia de perder algo que nunca fora realmente seu. No banco ao lado, o sketchbook de Lila, fechado, parecia um corpo estranho e íntimo ao mesmo tempo. Ele o tocou uma vez,
leu o nome dela escrito na capa com grafite e devolveu o caderno ao lugar sem abrir. Os dias seguintes inauguraram uma sequência de pequenas surpresas que não cabiam nas planilhas de Henry. Consultas mais frequentes trouxeram imagens, ecos, curvas de crescimento, o som de 2 corações que agora já não era apenas um dado técnico, mas uma presença que alterava a gravidade do que se passava dentro das paredes da casa. Os médicos explicavam riscos, falavam em acompanhamento, em alimentação, em repouso relativo, a assistente social continuava a aparecer com perguntas e guias, Stephanie coordenava horários, menus e a logística de visitas. A vida de Lila ganhou oficialmente um calendário. Ao mesmo tempo, a vida de Henry ganhou um quadro cujo valor nem ele mesmo poderia calcular. Ele passou a escolher objetos com mais cuidado, não apenas o que impressionaria em jantares ou o que valeria para os quadros das salas de reunião, mas o que poderia constituir conforto simples. Um mobile discreto com animais em papel, uma mantinha de lã que lembrava uma feira de artesanato, uma luminária com luz morna. Foram atos de compra, e é verdade, ele tinha os recursos, mas havia, por trás de cada gesto, uma tentativa de compor um cenário que o colocasse numa posição nova, ao lado naquilo que ele começava a chamar, sem dizer em voz alta, de possibilidade. Lila, por sua vez, navegava em terreno ambíguo. O contrato continuava a existir e ela havia lido cada linha com a mesma atenção que dava aos seus desenhos. Sabia os prazos, tinha consciência do que havia cedido e mantinha guardado o registro dos termos no fundo de uma gaveta. Não por arrependimento, mas como quem conserva documentos de uma vida que foi, à força, reformulada. Ainda assim, nas horas solitárias, pegava o sketchbook e desenhava o que não sabia dizer. Mãos que seguravam mãos, janelas abertas, mães que cozinhavam, crianças que dormiam em pilhas de livros. Esses desenhos eram afirmações silenciosas de que havia mais ali do que a transação podia prever. Uma tarde, enquanto a chuva martelava mansamente as janelas, Henry encontrou Lila sentada no parapeito de uma das amplas janelas do corredor, o light cinza entrando como se quisesse ver de perto aquele corpo que agora abrigava 2 vidas. Ela desenhava com pressa, quase como se antecipasse o momento em que não haveria tempo para rabiscar. Henry entrou devagar. Não disse nada na primeira vez. Ficou de pé na porta, observando o movimento do lápis. Depois de alguns minutos, sentou-se ao lado dela. A proximidade foi natural e estranha. — Como estão? Perguntou, sem formular se falava da gravidez, do desenho ou dela mesma. — Estão batendo rápido hoje, respondeu Lila, e sorriu com um traço de surpresa infantil, como quem reencontra um amigo esquecido no meio da rua. Henry riu um pouco, um som curto, mas menos seco do que antes. 2 corações, disse, como se repetisse uma sentença que ganhara peso próprio ao ser pronunciada. Acho que ainda não me acostumei. Ela fechou o sketchbook e o ofereceu a ele como quem dá algo frágil. Henry hesitou, tocou o papel, e por trás dos rabiscos viu um desenho de 2 bebês feitos em traços simples, olhos grandes, bocas abertas, dedos inacabados. Ali havia não só talento, mas uma visão do que aquela casa poderia ser. Um espaço com barulhos e bagunça, com pequenos pés correndo por corredores que até então tinham eco de passos solitários. Com o passar das semanas, a presença de Lila na mansão deixou de ser apenas um arranjo de provisões. Havia rituais que surgiam sem que ninguém os chamasse. Lila fazia chá de ervas que lembravam a avó que passara. Henry trouxeram um conjunto de pratos coloridos, porque achou que as cores fariam bem às refeições de quem esperava e trabalhava para formar vidas. Stephanie começou a perceber olhares trocados que não entravam em relatórios, como Henry observava Lila ajeitar o cobertor, a maneira como ela colocava músicas baixas à noite para os fetos, uma selva de sons que a acalmava, ou a forma tímida como ele perguntava se poderia segurar uma das mãos dela durante tempestades. A aproximação veio também de momentos inesperados de fragilidade. Em uma noite de insônia, Lila acordou em pânico, o tipo de medo que se manifesta como uma mão no peito e um desejo de falar com alguém que possa ouvir sem calcular. Henry, que habitualmente evitava a noite sem sono, encontrou-se caminhando pelos corredores da casa com uma xícara de chá de camomila que pegou por impulso. Encontrou Lila sentada no sofá, os olhos vermelhos. Ele não perguntou se aquilo fazia parte dos termos do contrato. Simplesmente sentou-se e ofereceu silêncio, mão sobre a dela, calor sem perguntas.
Lila aceitou com a naturalidade de quem recebe ajuda em tempos de tempestade. Esses pequenos atos foram parecendo, para quem assistia de fora, mais do que acaso. Eram indícios de que o que havia sido concebido como uma operação racional passava a se enredar em fios afetivos. Para Henry, era um desconforto que vinha com luz, uma mistura de temor e fascínio. Ele não reconhecia, e por isso relutava, a sensação de que era possível querer além do controle. Havia medo de perder aquilo em um modo que não havia contemplado, e também havia uma surpresa, e talvez um alívio, ao notar que seu corpo reagia a rostos e risos de forma que nem os contratos poderiam prever. Enquanto isso, o mundo exterior continuava a funcionar com sua implacável neutralidade. Advogados redigiam cláusulas de resguardo, formulários administrativos eram assinados, a equipe médica atendia com a competência de quem vê histórias de vida transformadas em protocolos. Mas dentro da casa, as rotinas tornavam-se pequenas tradições. Lila começou a deixar desenhos pelos cantos, um esboço preso com fita no frigorífico que mostrava 2 figuras de bebês, um rascunho na máquina de café, com uma mãe que tinha os cabelos feitos com linhas soltas e alegres. Era como se, através do desenho, ela estivesse consolidando uma visão do futuro que não se media em cifras. Houve também episódios de tensão, inevitáveis quando se cruzam contratos com afetos. Num fim de semana, ao encontrar uma mensagem antiga no celular, um e-mail com cláusulas que Henry havia redigido antes de ele próprio começar a se sentir tocado, Lila teve um ataque de pânico que respirou como se fosse medo de perder aquilo que já começara a amar. Ela reclamou com voz embargada que a realidade do acordo colidia com a realidade do ventre. "E se eu não quiser entregar?" perguntou, mas sabia que jurídico havia previsto isso. "E se não der para simplesmente sair?" Henry ouviu e pela primeira vez falou sobre medo sem controlar álgebras. "Eu pensei que poderia decidir tudo", disse ele, "planejar, proteger, mas isso não funciona com pessoas." Não falou em termos de empresa, falou em termos de ser humano pela primeira vez. Era um avanço que não apagava o passado, não apagava as razões que o tinham levado a agir, mas que mudava o registro das conversas futuras. Os meses se desdobraram e a barriga de Lila cresceu como um mapa visível. O médico fez recomendações, a casa ganhou um quarto pintado de um tom suave, e Henrique sempre comprava para impressionar, comprou desta vez com um critério que ele mesmo tentava decifrar. Camisetas de algodão macio, banheiras de bebê com suporte ergonômico, 2 berços idênticos. Ele passou as noites escolhendo 2 nomes, escrevendo-os em uma folha arranhada que guardava no bolso. Essas noites foram compulsórias, noites em que ele escrevia e riscava, tentava raízes familiares, lembranças de avós, lugares que o haviam moldado. Havia um esforço em selecionar nomes que não carregassem apenas legado, mas humanidade. Lila participou desses preparativos de modo discreto. Às vezes apontava cores que preferia, outras vezes traçava no sketchbook jardineiras para o quintal, um espaço onde as crianças pudessem tocar a terra. A cada decisão, a tensão que o contrato impusera, de que ela seria apenas um veículo temporário, parecia se dissolver em pequenas escolhas que insinuavam permanência. Steph, que observava as cenas com uma mistura de profissionalismo e carinho, comentava em voz baixa que as coisas não poderiam voltar a ser apenas papéis. "Quando você começa a escolher mantas e nomes, Henry, o resto parece menos possível de seguir como antes." A frase era um desafio e uma constatação. O trabalho de Henry, sempre presente, continuava a exigir dele viagens e reuniões. Mas algo havia mudado na volta. Ele trouxe para casa fotografias de empresas com as quais fechara acordos e depois colocava ao lado, com o mesmo cuidado, 2 pares de sapatinhos de lã. Era uma justaposição que incomodava e comovia. Nos poucos momentos de silêncio, pegava o sketchbook de Lila e explorava os traços dela com um respeito quase reverente. Ele não deixava de ser o homem que calculava riscos. Era apenas um homem que agora tentava aprender a calcular o que não cabia em planilha, o preço do afeto e a conta que se pagava para cultivá-lo. O anúncio de que o parto se aproximava fez a mansão tomar uma respiração coletivamente tensa. O plano previsto previra a internação, equipe de confiança, tudo ensaiado. Havia de novo o mapa do contrato. Lila, por sua parte, fazia juramentos silenciosos diante do espelho, promessas de ser forte, promessas de proteger.
Promessas de que, acontecesse o que acontecesse, ela defenderia as 2 vidas que carregava. Na noite em que as contrações começaram, era como se o tempo tivesse uma textura nova, lento e elástico. Henry, ao ouvir, deixou tudo o que fazia. A pressa de sua rotina empresarial cedeu espaço a um desvelo que parecia queimar o centro de seu peito. Steph se organizou, o carro chegou, e a equipe médica que já conhecia Lila aguardava com paciência. No hospital, as luzes eram menos dramáticas que as das salas de reunião de Henry. Eram lâmpadas que faziam tudo parecer possível e pequeno ao mesmo tempo. Durante o trabalho de parto, as mãos foram importantes mais do que qualquer palavra. Lila apertava os dedos de Henry como quem prende um fio invisível, e ele devolvia a pressão com a firmeza de quem queria ser apoio e não um superior. Havia momentos em que a respiração de Henry falhava, em que ele fechava os olhos e parecia reconsiderar cada contrato que já assinara. Havia momentos em que perguntava com timidez se estava fazendo certo. Lila respondia com um aceno ou com um olhar que dizia mais do que discurso jurídico permitiria. Quando os bebês nasceram, e é importante não descrever o parto em detalhes gráficos, ouvir o primeiro choro foi como ouvir 2 pequenas decisões serem tomadas no mundo. O som perfurou a frieza de muitas coisas e abriu espaços que antes Henry preferia manter guardados. Ele estava ao lado, as mãos enlameadas de suor, os olhos molhados, o corpo inteiro reagindo. Ver Lila segurar um dos bebês, sentir o calor que disso emanava, observá-la num gesto que era tanto animal quanto humano, a mão que protege, a boca que sussurra, foi para Henry um ponto de não retorno. Havia, no entanto, a realidade prática. O contrato dizia o que dizia. Existiam formalidades que, no papel, determinavam a transferência de direitos. Mas aquele momento, que era uma convergência de nascimento, amor e responsabilidade, esfarelou a rigidez do documento de forma simbólica e imediata. Henry segurou o papel que ainda trazia as cláusulas em sua memória e sentiu o peso dele tornar-se absurdo, em comparação com o peso frágil do corpo que tinha nos braços. Ao voltar para a sala de recuperação, ambos ainda embriagados pela experiência, houve um silêncio seguido por gestos. Henry pegou o envelope onde conservava o documento original do acordo. Seus dedos tremeram. Não foi um gesto pensado, foi um impulso que veio do centro de algo que até então ele mantivera encapsulado. Ele leu as palavras mais uma vez e compreendeu que elas não serviam mais para descrever o que sentia. Não eram instrumentos eficazes para nomear o que acontecera. Lila, ao vê-lo com o envelope, soube antes dele o que aconteceria. Não porque fosse dotada de magia, mas porque, no fundo, o que Henry estava fazendo sempre esteve ali, uma tentativa de renascer das próprias certezas. Ela sentiu medo, medo de se decepcionar, medo de que aquilo fosse uma emoção momentânea e que, no dia seguinte, voltariam as cláusulas. Havia também uma esperança cautelosa. E se ele realmente quisesse algo diferente? Henry levantou-se, abrandou a voz de um modo que raramente usava e, com um movimento que parecia tanto teatral quanto sincero, desdobrou o papel e começou a rasgá-lo lentamente. O som, pequeno, ecoou. As rugas da papelada desfizeram-se e em cada rasgo havia uma aceitação de que o controle absoluto não bastava, de que a vida se impunha com sua imprevisibilidade e que os 2 bebês recém-nascidos não poderiam ser tratados como ativos num balanço patrimonial. Stephanie, que observava de longe com uma mistura de alívio e emoção discreta, não disse nada. Havia gestores legais a quem comunicar, processos a iniciar e toda a complexidade que uma mudança real demanda. Mas naquele instante, o símbolo importava. O contrato rasgado não resolvia tudo, não fazia desaparecer as implicações legais, não apagava a desigualdade que marcara o início da relação, mas fez um gesto público e íntimo que falava da intenção de Henry, de renunciar ao poder unilateral e de buscar uma via de cuidado compartilhado que pudesse, com o tempo, ser formalizada de maneira justa. Lila chorou quando viu o papel em pedaços. Não foi um choro de ingenuidade, foi um choro que misturava alívio, medo e o reconhecimento de que tinha sido vista de um modo novo. Henry aproximou-se e, com as mãos trêmulas, pediu que aceitasse essa tentativa. Não sei ser mais do que isso, disse ele, mas quero tentar ser.
se você me permitir. As palavras eram simples e humanas, desapegadas da letra fria de um documento. A resposta de Lila foi contida, mas firme. Ela aceitou ficar. Aceitou não porque fosse cega ao poder que havia o precedido, mas porque viu uma escolha verdadeira no homem que agora raspava o passado com as próprias mãos. Não quero ser propriedade, disse ela. Quero respeito, parceria, e que as crianças possam crescer sabendo que suas mães e pais não foram mercadorias. A exigência era justa, e Henry ouviu. Prometeu, com a humildade de quem reconhecia sua culpa, que faria o que fosse necessário para garantir legalmente o futuro que estava nascendo naquela sala. Nos dias que se seguiram, foi preciso traduzir o gesto simbólico em ações práticas. Henry convocou os melhores advogados, não para reestabelecer cláusulas, mas para assegurar que qualquer mudança tivesse força legal e proteções reais. Iniciou os processos para reconhecimento de paternidade, para adoção legal, para que Lila tivesse direitos garantidas como mãe de fato. Não foram soluços de magia judicial, foram trajetórias burocráticas que demandaram tempo, conversa e, sobretudo, confiança. Havia também uma reparação moral. Henry contratou um assessor para ajudar Lila a retomar sua independência artística, providenciou cursos e o estúdio que ela tanto desejava, e garantiu que as primeiras necessidades das crianças fossem bem atendidas. O caminho não foi fácil. Em reuniões com advogados e assistentes sociais, Lila reafirmou sua condição de protagonista de sua própria vida, discutiu termos que afirmassem sua guarda, sua relação com os filhos e a autonomia que deveria manter. Henry aprendeu a ouvir sem substituir. Stephanie permaneceu como ponte, prática, sensível, eficiente. E enquanto os papéis eram rearranjados, a casa ganhava ruído de fraldas, choros, cochilos tumultuados e risos que habitavam cômodos antes frios. Algumas semanas depois, quando as coisas começaram a equilibrar-se de modo frágil e honesto, Henry e Lila decidiram formalizar uma união, que não veio do espetáculo, mas de um desejo mútuo de marcar a transição que haviam atravessado. Não foi um casamento de grande público. Foi uma cerimônia pequena, celebrada no jardim da mansão, com poucas pessoas presentes. Stephanie, os médicos que os acompanharam, alguns amigos próximos de Henry que haviam sido convocados para apoiar, e uma assistente social que fora fundamental na reestruturação legal. Lila vestiu algo simples, um vestido que ela mesma desenhara, com leves traços de aquarela. Henry usou uma roupa que não brilhava demais, preferia um tom que não competisse com a luz suave da tarde. Não houve juramentos imensos, apenas palavras sussurradas que foram mais promessas de trabalho do que declarações poéticas. Combinaram sobre divisão de tarefas, sobre as rotinas noturnas, sobre como enfrentar os consultórios e as visitas. Era uma espécie de pacto concreto e, por isso, mais valioso. Naquele dia, entre convidados que sorriam com olhos úmidos, Lila desenhou em seu sketchbook uma imagem que mais tarde colaria na parede do estúdio. 2 figuras, com 2 mãos pequenas entrelaçadas. Era a primeira decoração de um lar que nascia entre papéis rasgados e traços de grafite. O cotidiano que se seguiu não foi um conto de fadas. As noites eram curtas, havia fraldas a trocar, febres que despertavam medos, choros que embrulhavam corações, existiam multas de atraso, jantares não consumidos por exaustão e uma sensação constante de que a vida era um trabalho em construção. Henry aprendeu a trocar fraldas, a cantar canções que ele escolhia com afinco e a aceitar que não controlava os caprichos do sono. Lila aprendeu a delegar, a dividir amor e cansaço e a criar um estúdio onde o som de uma máquina de costura dividia lugar com a risada das crianças. Houve desafios externos. Algumas pessoas do círculo social de Henry olharam com estranheza, murmuraram que ele havia perdido sua razão por um impulso paternal. Outros elogiaram a mudança como se um gesto simbólico bastasse para absolver desigualdades. Mas dentro de casa, o que importavam eram as pequenas vitórias. Um banho tranquilo, uma noite inteira dormida, um riso partilhado. A equipe doméstica aprendeu rotinas novas. Stephanie passou a planejar horários de creche e cuidadores. Henry montou uma rotina de trabalho que lhe permitia estar presente. E Lila, enfim, inaugurou o estúdio dos sonhos. Aos poucos, aquela casa impessoal foi ficando com janelas que se abriam mais, com cortinas que balançavam ao vento, com fotos amadoras nas prateleiras e desenhos presos com fita adesiva nas paredes. A verdade, que antes vinha em forma de choque no ultrassom, tornou-se um fio condutor de narrativas que alimentavam a vida, 2 crianças que mexiam com tudo o que haviam sido até então. Henry entendeu que não havia só legado a preservar, havia também algo que precisava ser nutrido, empatia por quem fora ignorado, atenção por quem amava
e uma vontade de consertar alguns dos erros que sua posição de privilégio havia permitido. Lila, por sua vez, encontrou novos espaços para sua arte, agora mais do que nunca. Suas linhas se tornaram trilhas de memória daquelas semanas, de birras, das canções inventadas no escuro. Seus desenhos passaram a figurar nos álbuns dos filhos, e ela, que antes temera ser reduzida a papel, tornou-se documentação viva de uma família em construção. Meses depois, numa tarde de outono, Henry encontrou o sketchbook aberto sobre a mesa da cozinha. Era a coleção de desenhos que Lila fizera ao longo do primeiro ano dos gêmeos. Imagens do primeiro banho, do primeiro engatinhar, de mãos que se estendiam para pegar uma bola. Ele pegou uma delas, uma página em que duas figuras pequenas seguravam um pedaço de papel rasgado, o símbolo daquele instante que mudara tudo, e sorriu com uma ternura que era quase reverente. A folha continha também um pequeno texto, escrito com a mesma letra trêmula com que Lila assinara contratos no passado. Nem todo papel define um destino. Há quem escreva novos caminhos. A casa ganhou uma rotina de sábado. Henry fazia panquecas enquanto Lila desenhava com os bebês no chão. Stephanie preparava uma salada que virava piquenique no jardim. As conversas de jantar, que antes giravam em torno de investimentos e resultados, agora tinham falas sobre vacinas, escola e como consertar brinquedos quebrados. Havia obstáculos financeiros que a riqueza de Henry resolvia rapidamente. A contratação de uma boa creche, o acesso a melhores especialistas, mas a história não repetia o gesto inicial de assimetria. A relação entre Lila e Henry havia passado por negociações de poder, que agora se transformavam em acordos de mútua presença e respeito. A imprensa, no entanto, acabou ciente do caso. É quase impossível manter tais histórias em completo sigilo quando há figuras públicas envolvidas. Reportagens tentaram construir narrativas sensacionalistas. Alguns críticos apontaram que a oferta inicial configurava exploração, outros destacaram a mudança como prova de que mesmo os mais frios podem amolecer. Henry leu as matérias com desconforto. Lila as evitou, preferindo a calma do estúdio. Mas foi na resposta das pessoas mais comuns que eles encontraram uma medida mais justa do que haviam criado. Vizinhos que traziam bolos, amigas que ofereciam ajuda com as crianças, ex-colegas de Lila que ligavam para saber se ela estava bem. Havia nessa rede um reconhecimento de dignidade que valia mais do que manchetes. O tempo foi curando algumas feridas e trazendo à tona outras. A história do contrato rasgado permaneceu como um marco, um gesto simbólico que abriu caminho para a transformação e que exigia reparos contínuos. Henry, por exemplo, teve que confrontar a própria família. Alguns membros não entendiam a mudança e resistiam a aceitar Lila e os filhos de forma plena. Houve discussões, desapontamentos e diálogos que precisaram de paciência. Lila, por sua parte, teve de reencontrar sua autonomia. Administrar um estúdio, reconquistar clientes, estabelecer sua voz no mercado artístico exigiu trabalho árduo e tempo. Mas ambos estavam, pela primeira vez, empenhados em um projeto comum. Certa manhã, quando os gêmeos completaram 2 anos, a casa acordou com risos que pareciam preencher frestas que antes existiam. Henry levou as crianças ao quintal, onde correntes de vento moviam os balanços recém-instalados. Lila, com um caderno novo, rabiscou a cena. 2 bebês correndo atrás de bolhas coloridas, um homem sorrindo de um jeito que já não era apenas pose, e uma mulher que olhava para eles com olhos cheios de uma história. O desenho, colado na parede do estúdio, tornara-se um testemunho daquele caminho. Do contrato, do rasgo, da construção. Nem tudo ficou perfeito. Havia dias em que a exaustão encoarrava as palavras ásperas à boca. Dias em que Henry escapava para reuniões longas demais. Dias em que Lila se sentia submersa e lembrava que sua vida nascera em cima de escolhas feitas por necessidade. Havia a necessidade de estarem sempre atentos para não repetir velhas dinâmicas de poder, para não transformar a relação em paternalismo. Conversas duras aconteceram, e foram essas conversas que cimentaram o que tinham construído. O compromisso não foi com um ideal romântico e abstrato, mas com uma prática diária e imperfeita de cuidado. Anos depois, quando a casa ecoava também com perguntas de escola e birras de infância, Henry e Lila sentaram-se no mesmo banco em que, tempos atrás, haviam imaginado 2 nomes. Os gêmeos, já pequenos e cheios de opiniões, brincavam com lápis de cera espalhados pelo chão.
O sketchbook de Lila, agora recheado de memórias e instruções de mãe artista a outras mães artistas, repousava aberto. Henry pegou um lápis, rascunhou uma linha desajeitada ao lado dos desenhos das crianças e escreveu, com a mesma letra que usara naquela noite em que rasgara o contrato, uma frase curta. Escolhi ficar. Lila sorriu, não porque a escolha anulasse o passado, mas porque ela reconhecia que aquela decisão transformara o futuro em algo compartilhado. Eles não haviam apagado o que acontecera, haviam sim assumido a responsabilidade por ele. Havia reparação e presença, e essa combinação revelava a possibilidade de um viver comum que outrora parecia impraticável. A vida que construíram não era um final idealizado, era uma sucessão de dias onde os acordos eram feitos à base de escuta e de tarefas divididas. No final de tarde, quando as crianças já dormiam, Henry e Lila cruzaram a sala iluminada apenas pela luz baixa da lareira. Stephanie passava ao lado, carregando uma bandeja com chá, sorrindo como quem testemunhara uma transformação de dentro. Fora da janela, a cidade seguia, indiferente e viva. Lila abriu o sketchbook e desenhou, mais uma vez, o papel rasgado. Por baixo, escreveu frases que juntas se transformavam em lição. Não é o contrato que define a família. São as mãos que escolhem ficar. A história que começou com uma proposta comercial fria e calculada, terminava, se é que se pode falar em termo, como um mapa de escolhas. Escolhas feitas por medo, por necessidade, por amor, escolhas que derrubaram muros e levantaram outros, escolhas que obrigaram a reconhecer desigualdades e a trabalhar para corrigi-las. Não foi um caminho sem falhas, nem uma redenção mágica. Foi o curso de pessoas que decidiram encarar as consequências de seus atos e tentar reconstruir com honestidade. E se ao encerrar é preciso perguntar algo ao espectador, que seja uma pergunta que convide à reflexão e não ao julgamento simples. Até que ponto um gesto simbólico, por mais dramático que seja, substitui processos reais de reparação? E até que ponto o compromisso cotidiano de cuidar é a verdadeira prova de transformação? Se esta história mexeu com você, se tocou em dúvidas ou esperanças, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ver que mudança pede trabalho. E nos comentários diga, o que você acha das escolhas de Henry? Ele fez o suficiente para reparar o que começou desigual?